galera, bem-vindos a mais um episódio do RPGcast. Eu sou Galacta. Eu sou o Soco Detox. E eu sou o Rufus. E o Rufus já se apresentou, né, gurizada? Voltamos aqui agora com Ação Livre, o podcast mais rápido da RPG Esfera. Afinal, né, Detox, falar é ação livre, então em quanto tempo se passa esse podcast? Se passa em exatamente 1 segundo. Um turninho, se você não joga GURPS, né? E é isso aí, cara, nós estamos aqui com o Rufus, né, pra falar de um tema especial pra vocês. Mas antes, Rufus, te apresenta aí, fala quem tu é, de onde tu veio. Bom, eu sou o Rafael Rufus Mendes, né? Eu sou do Contar e Mestrar, lá do Instagram. Eu também faço um podcast sobre contação de histórias e RPG. E eu também desenvolvo o Forja Mundo Podcast com mais 3 amigos, onde a gente discute criações de mundos diversos da fantasia. A gente veio aqui hoje trocar uma ideia sobre Elitização do RPG de mesa, galera. É um tema pesadão, mas, cara, a gente sabe que aqui no Ação Livre não tem tema irrelevante, velho. A gente vem aqui mesmo pra sentar-lhe paulada. E é isso aí, cara. A gente chamou um cara que tem um gabarito pra falar, né? O Rufus é um RPGista raiz, cara. O cara veio aí de muitos sistemas, né, Rufus? Então, assim, ó, a gente vai fazer a perguntinha clássica que a gente sempre faz pra toda a galera que vem aqui. Como é que tu começou no RPG de mesa? Porque essa aí é... Todo mundo já disse que quem vem aqui tem sempre uma história legal pra contar. Então começa contando essa. Cara, eu cheguei no RPG por acaso, né? Eu tinha 12 anos, eu tava com meu pai num posto de gasolina. E aí meu pai fez a boa e me deu um gibi do Wolverine, que vendia no posto na época. E atrás do gibi tinha uma propaganda do Hero Quest. Do Hero Quest eu cheguei na revista Dragão Brasil, porque eu vi em outra banca, sabe, falando assim, uma expansão pra Hero Quest. E aí eu vi essa parada, e a propaganda do Hero Quest era assim, o ABC do RPG pra quem tem QI. Eu falei, porra, esse negócio deve ser foda. Vamos ver qual é que é. Aí do Hero Quest eu migrei para o sistema de Aventuras Fantásticas. De lá eu passei por Tagmar até chegar em GURPS. Em GURPS foram 6 anos exclusivos na minha vida, só dedicados a GURPS. Uma aventura pontual aqui e ali de Vampira Máscara, alguma coisa do sistema Daimon, mas o foco era jogar GURPS mesmo, assim, sábado, domingo, direto. Tô há 8 anos nessa, não consegui sair ainda. Não dá nem pra negar, não dá nem pra reclamar, né? GURPS é GURPS, né, cara? Com certeza. Mas A gente expande, aos poucos, dá tempo. aos pouquinhos. Tem muito sistema a fuder aí e a gente pretende dar uma expandidinha também no RPGcast pra outros sistemas. Mas por enquanto o GURPS é nosso cargo-chefe, segue sendo. Mas, Rufus, assim, ó, o que tu falou sobre... Já entra direto no nosso tópico, né, cara? Tu falou que ele falou o Hero Quest era o RPG pra quem tem QI, né? Não era isso que tava escrito na capa? Exatamente. O ABC do RPG pra quem tem QI. Então, pô, isso já começou, né, de cara entrando num tipo de exclusão social, né, velho? Então, quer dizer, só quem joga RPG é quem é inteligente. Quem não é inteligente, possivelmente não pode nem aprender a jogar RPG. Então, ou define inteligente, né? Já tá, se tu não joga RPG é porque tu não é inteligente. Já tá criando um muro, só aí, né? Vocês concordam? Mas com certeza. Nossa, um tema é muito... Eu achei importante que, tipo, no início do podcast, a primeira coisa que tu disse é que é um tema pesado, mas é um tema muito importante de se falar, velho. Principalmente agora que tá espalhando pra mais e mais gente que quer jogar RPG. Precisa saber que é um ambiente que é pra todo mundo. Exatamente. E aí cola numa situação, tipo, eu tenho 38 anos, né? Então, assim, eu peguei a onda do RPG no Brasil ali na época de Editora Abril trazendo AD&D, de RPG vendido em banca e as coisas proporcionalmente muito caras. Então, assim, de cara, na época não era moda ser nerd. Ser nerd era motivo de você ser chacota na escola, sabe? Você era apontado. Na minha escola não usavam o termo nerd, eles usavam o termo videogame, ó. Lá vem os videogame. Era eu e mais uns 4 amigos. Porque a gente preferia, aspas, as atividades mentais, a gente não era tão bom de esporte assim. Mas a gente tentava até. E assim, a galera já falava, a gente nem quer aprender isso aí, pô. É difícil. É um jogo que vocês gastam, às vezes, pra preparar o jogo uma tarde. Eu não quero perder tempo com isso. Porra, velho, você não tem ideia de como que é gostoso uma sessão zero, sabe? Você sentar com a galera, explicar a aventura, trocar uma ideia e todo mundo montar a ficha.
Só que eles não viam dessa forma. Na época, era só tipo, é uma fuga da realidade. Perfeito. Na época tu era o nerdzão excluído que não tem, né? Se a tua vida não tá divertida, tu vive outras, né? Era Esse bem o essa estigma. mesmo. Então começa Cara, a exclusão por um perfeito. lado, então como é que nasce a elitização? Bom, na minha humilde opinião, a elitização nasce com a popularização de uma coisa. Quando ela começa a crescer mais e mais, fica menos e menos motivo de chacota gostar de uma certa coisa. Então alguém precisa se sentir especial com isso. Então, cara, eu acho que nessa perspectiva do Detox, eu concordo perfeitamente com ela. Quando uma coisa que passava a ser exclusiva começa a virar, né, uma... popularizada, as pessoas começam a gostar, quem antes achava que aquilo era só dele, perde o seu lugar de destaque, né? Então, tenta um movimento elitizador, um movimento pra que aquilo volte a ser exclusivo das pessoas que gostavam daquilo, sendo cortando as expansões das coisas, né? Cortando as ideias novas que entram pra voltar pra aquilo que eles, né, delimitaram, que antes era essa coisa. No caso, a gente tá falando de RPG, né? Uma coisa que eu penso, que eu também não vivi isso, eu tô falando diretamente com base na fonte, vozes ecoantes na minha cabeça, mas assim, o RPG ele vem dos Estados Unidos, né? E a gente sabe que lá tudo é muito nichado, né? Então tem os caras populares, bonitões lá e tudo mais. E que quando o RPG apareceu, tipo, os nerds eles eram apontados e marginalizados, eles não tinham algo assim, isso é interessante pra caralho e é nosso, sabe? Então eu acho que teve esse movimento, tipo, olha, vocês têm isso aí, a gente tem isso aqui agora, e aí, seus mané? Sabe, essa volta. E aqui meio que rolava isso, porque tinha uma galera que... ainda tem até hoje, né, infelizmente. Um pessoal que acha que o RPG não é pra todo mundo, que o RPG é o nosso jogo, sabe? Umas coisas assim. Eu até fiz um post sobre isso no Contar e Mestrar, num Stories, que eu vi um comentário no Facebook, um cara falando assim, o RPG não é mais o nosso jogo, porque aquele streamer de LoL que você assiste jogando LoL agora quer jogar RPG, porque aquela mina que você acha que só fala merda, mas como ela é gata, você quer impressionar ela com seu saber, agora ela quer falar de RPG. Isso eram alusões específicas a tipo Pato, Papão e Haru, sabe? Que são streamers bem famosos, né, na comunidade que curte esse tipo de entretenimento. E o cara descendo o cacete falando que agora a gente não vai mais ter o nosso jogo em paz pra gente. Falei, gente, que visão triste da porra. Até porque, assim, eu nunca pensei no RPG como algo meu. Uma coisa que eu compreendi de cara é que o RPG, ele é completamente coletivo, sabe? Ele é cooperativo. É o primeiro ponto que eu achei incrível. Eu sempre achei a lógica competitiva muito fácil de se tornar tóxica, né? Desnecessária. E ele é pra você dividir com a galera. Não, isso é uma coisa... Eu não sei se é só eu, mas, por exemplo, quando eu primeiro aprendi sobre RPG, a primeira coisa que eu queria fazer é espalhar pra todo mundo. Perfeito, cara. A primeira pessoa que tu encontra na rua, cara, tu já jogou RPG? Tem um meme fantástico disso, que é o Leonardo DiCaprio mostrando o celular pro Brad Pitt e o cara colocou, eu mostrando minha ficha pra um nerd aleatório que eu conheci na rua. É exatamente isso, cara. Tu conhece uma pessoa e tu pergunta, cara, tu já jogou RPG? Tu gosta de jogar RPG? A pessoa diz sim, tu tem papo pro resto da vida. Nunca vai acabar. E assim, tipo, no meu caso, eu cresci jogando RPG. Eu tenho várias mudanças e evoluções na minha vida que aconteceram por consequência do RPG. Por exemplo, eu não gostava de ler. Eu comprava gibi na época do Wolverine em específico, porque passava o desenho dos X-Men na TV e eu achava Wolverine legal e o resto um porre. Então era por isso que eu comprava. Aí quando eu cheguei num jogo que pra jogar eu precisava ler um livro, aí minha mãe, que não deixava nada barato nunca, né? Porque minha mãe é um amor de pessoa, mas ela tem uma frase assim, tem duas formas pra tudo, a minha e a errada. Então, você quer ler esse livro aí de RPG, então vamos melhorar sua carga de leitura aqui de outras coisas. Então era sempre atrelado. Aí eu me tornei um leitor que tem prazer de ler hoje por causa disso. E N outras coisas. Aí tem a questão do raciocínio otimizado, a melhora da relação interpessoal.
e o espírito coletivo. Principalmente o espírito coletivo, eu acredito. Então, esses múltiplos benefícios do RPG, né, cara? Não tem como citar aqui, se a gente ficasse falando só de benefícios de RPG, acho que dava um episódio inteiro. Porque é um jogo fantástico, ele te proporciona, né, se colocar diante de situações, melhora a ansiedade, né, das pessoas, coletividade, espírito de equipe, tomada de decisão. Cara, é uma série, não é interminável, né? E, pô, tem que agradecer tua mãe, né, cara? Porque ela te mandou ler pra poder ler RPG. Tu chegou no RPG já afiado. Não, vou contar duas histórias engraçadas da minha mãe. A primeira é assim: eu tenho mania de conversar sozinho em voz alta. Quando eu comecei a mestrar, lá em 96, 97 por aí, eu começava a falar de regra pra fixar, e eu escrevendo. E minha mãe sempre passava e ouvia, aqui e ali. Aí um dia eu tava bolando um vilão, eu falei, a galera tá com a média de 150, 160 pontos na ficha, se eu fizer esse vilão com 220 vai dar um combate. Minha mãe falou assim, não é muito não? Eu falei, oi? Como assim você? Tanto ouvir aí, eu já tô aprendendo a equilibrar essas coisas aí de ponto que você fica falando toda hora aí. E o lance é que assim, minha mãe fazia questão de fazer bolo pra gente, todo RPG, na época que era gurizada, sabe? 13, 14 anos. Aí a galera ia jogar em casa e minha mãe vinha com 2 jarras de suco e um bolo com calda de chocolate, cara. Até hoje, de fechar o olho, eu vejo esse bolo. Rapaz, mas que exceção, cara. Tá louco. Daí chega ali, pô. Ó, eu tenho que agradecer tua mãe triplamente, então, cara. Ela Com discutia certeza. ponto. Não, discutia ponto de personagem contigo. Dava o rango da sessão, né? Pô, e ainda te fez ler. Véi, olha só. Isso aí não é mãe, isso aí. Ela nem sabia RPG, mas ela passou RPG pra ti, cara. Verdade é essa. Detalhe, né? Minha mãe não tem nem o 2º grau completo. É uma questão de consciência, assim mesmo. Que ela acha que é importante e tudo mais. Então as pessoas atrelam essa cultura ao pessoal que, aspas, teve mais estudo. Minha mãe sabe muita coisa, ela domina um bocado de assunto, mas por ser autodidata. Pô, então, essa história da tua mãe, Rufus, já me puxa outro assunto, cara, dentro da elitização, né, cara? É que veio aquela história do QI, né? Pra gente aprender alguma coisa, tu não precisa ter uma carga de conhecimentos, como é que eu posso dizer? Formais, isso. Tu pode simplesmente ir lá e aprender. O RPG tem que ser aberto pras pessoas, porque como cooperatividade, né, e união são as bandeiras que estão, né, dentro do RPG, que a gente tem que levantar pra todo mundo, pra ter as pessoas vindo pra jogar, pra se apropriar do nosso hobby, a gente não pode criar barreiras, cara. E já dizendo que é um jogo pra pessoas inteligentes, é um jogo pra quem tem alto índice de massa cinzenta, tu já tá cortando boa parte das pessoas. Isso tristemente acontece com o nosso sistema favorito, né, o Super GURPS. Que por algum motivo desgraçado, ali à nossa vontade, alguém falou que tinha regra pra cavar e que era um sistema extremamente complexo. Quer que eu te diga quem é o responsável por isso no Brasil? Porra, diga. Dragão Brasil. Eu amo de paixão a Dragão Brasil, principalmente do 100 pra trás. Eu tenho história de conhecimento, muita coisa eu descobri que existia por causa da revista, muito conceito, eu peguei muita dica boa, eu dei muita risada com a história de lá. Só que algumas coisas da Dragão foram meio que chatas pra comunidade, e não foi nem porque eles quiseram, é porque, bom, ser humano sempre dá um jeito de deixar algo que era pra ser uma piada transformar numa desgraça. Eles fizeram essa piada com a regra de cavar em alguma revista antes do número 20, e isso viralizou. Nunca mais parou. Né? E numa época que não tinha nem internet ainda popularizada no Brasil, sabe? Tipo, dos primórdios da discada. E só que aí o pessoal já ficava, GURPS é aquele sistema difícil que tem até regra pra cavar. Aí nem sabe o que é GURPS, mas sabe que tem uma porra de uma regra pra cavar. Tem uma regra lá. pra cavar. E tem muita gente, pô. Vocês têm página no Instagram também, vocês sabem. Tem gente que chega em post e lança uns comentários aleatórios e é só com base no que ouviu falar. GURPS é difícil, você ouve muito. GURPS tem regra pra cavar, é o que você mais vai ouvir. E que, GURPS é o sistema que parece com tudo, mas não lembra nada.
Cara, parece GURPS, né, velho? Ainda bem, né? Isso pra mim é um ponto positivo. Se ele não parece com mais nada, eu sempre penso nisso, cara. Quando eu vou aprender um sistema novo, eu gosto de aprender um sistema que seja diferente de tudo, entende? Eu paro desse pressuposto que se for pra aprender um bagulho novo, eu quero aprender um bagulho diferente, assim, pra variar, sabe? Senão eu jogo sempre a mesma coisa. Então, eu escolho um sistema que lembre algum tipo de coisa. Se eu for pegar um sistema D20, eu vou parar em um só e vou aprender, entendeu? Tipo... Eu acho que agrega mais a gente aprender coisas distintas. E o GURPS tem essa própria identidade, né? É um sistema que é muito ele. Tu não consegue ver GURPS direito em nenhum outro sistema. Quiçá 3D&T, Daimon, que são sistemas que são muito parecidos, né? E vieram a partir do GURPS também, né? Mas fora eles, eu acho que tem pouca coisa, né, cara? Que tem essa semelhança. No GURPS ser diferente é exatamente o motivo que todo mundo acha que ele é difícil, porque tu tem que aprender um set de regras completamente novo. Ele não é igual a nenhum outro sistema. Tu tem que aprender um novo set de regras. Mas não quer dizer que ele é difícil, só que ele é diferente do que tu tá acostumado. Perfeito. Acho que não vou nem tirar nem pôr, eu só vou concordar, cara. é um ponto que eu tava debatendo isso com meu filho ontem sobre GURPS, né? Porque a gente difere muito de opinião acerca de GURPS. Meu filho, ele tá com 22 anos, né? O mais velho. E, bom, joga comigo desde os 8 e a gente tem altos diálogos sobre o jogo, desde a essência até mecânica de regras, etc, etc. E ele é, como eu posso dizer, o raciocínio dele é muito gamificado. Então, assim, ele trabalha muito bem, até esse é produto da gente ter jogado muito D&D, né? Ele trabalha muito bem com o escalonamento de poder por níveis, com a ascensão do personagem, igual você upa ele no Final Fantasy mesmo, ou no próprio D&D, né? E ele gosta pra cacete desse sistema. Ele fala assim, GURPS é aberto em excesso. Eu falo, não é aberto em excesso. Aí ele, mas é coisa demais, uma pessoa se perde fazendo um personagem. Eu falei, mas filho, você tem que pensar o seguinte, GURPS é a caixa do Lego Creator. Ele vai ter escrito Lego na frente e vai ter tipo 5.000 peças e mais nada. Te entregam isso. Isso é GURPS. D&D é o Lego Castle, por exemplo. Você vai pegar ele e você sabe que você vai fazer o dragãozinho, o castelinho, o cavaleiro. Então, nenhum dos dois tem mais mérito que o outro nesse ponto. Só que a diferença da apresentação, ela dá muito do que o jogo promete. E GURPS é a proposta, né? Ser exatamente isso. Você não precisar aprender outro sistema para jogar o que quer que você queira jogar. Um mestre criativo, um mestre que não tenha preguiça de... Vamos pegar a partir do meu pressuposto de pai, marido, estudante na vida adulta. Se eu quiser montar uma campanha de GURPS do zero, e eu, em termos de material de 4ª edição, eu tenho só o Basic Set, que for o que saiu em PTBR, eu tenho isso na minha mão. Se eu tirar meia hora por dia para escrever, no final de uma semana eu tenho um set de campanha montado. Meia hora não vai me matar. Com tudo que eu tenho para fazer, com artigo para entregar, com prova na semana que vem, sabe? Eu não vou morrer por isso. Só que tem tanta coisa pronta hoje no mercado que é só você pegar e jogar, que às vezes você não precisa nem pensar, é o que eu chamo de fenômeno Netflix, o efeito Netflix das coisas. Você vai, abre o painel, seleciona e joga, e a galera tá com preguiça de fazer isso. Sinto muito, mas essa é a minha opinião. Se isso ofende alguém, não é o meu objetivo, é só a minha visão. Eu não te ofendo, eu concordo e aperto a tua mão, cara. Só não aperto a mão porque estamos em pandemia e tu tá em Aracaju, eu tô em Porto Alegre, entendeu? Só por isso, cara. Não tem outro motivo, porque é perfeito, cara. A gente sempre diz... Pra gente, né, aqui do RPGcast, a gente sempre tem isso, cara. O mais legal é tu construir o teu universo. É tu criar do zero a tua ideia, tu gerar a tua ideia, fazer aquele embriãozinho de ideia e ver aquilo ali se colocando em prática e as histórias se criando com o teu conjunto de amigos, né? A partir de uma ideia que tu teve, que eles tiveram. Isso é o RPG, pra nós, né, cara? Então, assim, ó, se tu for jogar alguma coisa que alguém fez... eu vou ligar e jogar The Witcher, cara. Entendeu? Eu vou ir lá e jogar Age of Empires. Eu vou jogar um jogo que não tem nada contra, eu gosto, mas não é a essência do RPG de mesa, sabe? Eu não sou ninguém pra dizer isso, mas assim, na minha opinião, entende? Com certeza.
E assim, isso chegou num nível tal, eu até fiz um podcast no Contar e Mestrar há um tempo atrás, há 2 semanas atrás, com o tema de Rufus, você odeia D&D, porque eu andei fazendo algumas críticas bem abertas à 5ª edição, e eu recebi no inbox, tipo, umas 50, Rufus, você odeia D&D, sabe? Aí eu fui falar do que eu penso, do que eu não penso sobre o sistema. E eu gosto pra caralho de Dungeons & Dragons, sabe? Muito mesmo. Só que, bom, se o pessoal quiser, ouve lá, eu explico tudo. Mas, resumindo em detalhes, o mundo mais famoso de RPG, o cenário mais famoso de RPG de alta fantasia medieval é Forgotten Realms. Forgotten Realms foi desenvolvido por um maluco genial chamado Ed Greenwood, não sei se já viram falar. O cara, ele... Assim, não. Olha, se você quiser saber o que esse cara já fez, eu vou dar 2 referências. Um é o cenário de Forgotten Realms, a outra é um RPG chamado Shadow of the Demon Lord. Que é... Eu acho que, assim, o sistema focado para Dark Fantasy medieval é o topo da pirâmide, sabe? Ele é o Dark Souls do RPG, do Dark Fantasy de mesa. É cabuloso. E o cara, ele é uma sumidade, né? Ele tá no mercado ativo e como uma referência imensa desde o início da década de 80. E aí pegaram um cenário enorme que esse cara desenvolveu, que tem referências a egípcios, a africanos, a arábicos, e a tudo que você pensar tem um pedaço. E eles cataram, tipo, o canto superior esquerdo do mapa e ignoraram todo o resto. É os Reminded Realms e os Forgotten Realms. Exato, Baixo, né? É isso mesmo, pô. É isso mesmo. E por quê? Porque é mais fácil você pegar uma parte que tá pop, porque saiu Neverwinter Online, saiu Baldur's Gate 3, então vamos dar essa focada aqui nisso que a galera tá vendo e vamos ver ali. Aí eu ouvi assim um comentário: ah, mas a Costa da Espada é o palco das grandes histórias. Infelizmente não. Mas, de novo, cai naquela história que a gente estava falando. Elitizar acontece a partir do momento em que você populariza a coisa. Então você nicha ao extremo para que a galera queira consumir só aquilo, focado ali, ó. E aí você começa a perder a riqueza que você tem no entorno. Quem gostava daquele entorno já começa a se afastar, entendeu? E aí você começa a segregar uma comunidade que ela é forte por natureza. E isso não é uma exclusividade da Wizards com o Dungeons & Dragons. Outros jogos já passaram por isso, franquias de videogame já passaram por isso. Né? Mortal Kombat, quando fizeram os spin-offs lá do Shaolin Monks, Mythology Sub-Zero, teve gente que simplesmente cancelou Mortal Kombat da vida durante anos, só porque saiu um jogo que não era Mortal Kombat de 500 milhões de ossos explodindo no final da luta, sabe? Perfeito. Então adivinha só, quando tu faz isso, tu tá na verdade condenando o sistema, condenando uma franquia. Pois é. E aí é condenar, né, velho? Na nossa opinião, cara. Pô, eu concordo. Entra tudo, né? Se pegar o próprio GURPS, né, cara? Aí agora, dando retorno e voltando pro GURPS. O GURPS é um sistema que depois dessa piada infeliz da Dragão Brasil, que virou meme na comunidade eterna do Brasil aqui, né? Pelo menos, que o GURPS é o sistema com regra pra cavar. Tem gente que olhou aquilo e disse: nossa, é um sistema difícil, eu vou aprender ele porque ele é difícil. Não vai aprender ele porque ele é legal, porque ele tem uma proposta que te agrada, mas pra ser o do contra, pra fazer parede contra a imensidão de pessoas que tá curtindo outras coisas. No final das contas, isso condena o sistema, porque eles acaba criando um ambiente excludente, as pessoas nem vão chegar perto porque é difícil e a própria comunidade espalha o mito da dificuldade pra se achar fodão, né? Não, eu sou fodão, eu mestro GURPS, cara. Você quer o que é pior nesse ponto ainda? Tem uma coisa que ainda é mais desgraçada que isso. Todo jogo evolui. Você concorda comigo que se você criou um jogo em 80 e ele é jogado de 80 até hoje, ele não é mais o mesmo jogo, ele passou por várias etapas de aperfeiçoamento? Sim, perfeito. Aí o que acontece? Quem conhece a parte que era mais cascuda da coisa, bem mais, digamos assim, não amigável, que tinha uma apresentação que remete mais a um artigo científico do que a um livro de RPG para entretenimento, essas pessoas vão pegar as versões mais novas e vão falar assim: esse não é o meu sistema.
isso não é GURPS. Falam isso da quarta edição o tempo todo. Uma pá de GURPS, gente que vem falar com a gente. Cara, a gente é uma página de GURPS, né? Então o cara diz: ah, meu, eu não consigo quarta edição. Quarta edição não é GURPS. E eu, por quê? Sabe? Eu não joguei terceira edição. Vou falar pra vocês, de verdade. E até tive um papo contigo, né, Rufo, sobre isso. Outro dia, sobre. Depois que eu vi as diferenças, eu vejo, cara, pra mim melhorou, né? Na minha perspectiva, parece mais friendly, mais amigável. O sistema parece fluido, sabe? E mais equilibrado. E mais equilibrado, exato. Comparando com o que eu vi da terceira edição, isso que eu não joguei, não posso dizer com toda a propriedade se joguei ou não, né? Mas, cara, é legal. E continua tendo a pegada simulacionista, a personalização não diminuiu, muito pelo contrário, né? Com questão de ampliação, restrição, tu faz o que tu quiser agora, a vantagem que tu quiser, né? Com poder, com isso, com aquilo, é literalmente infinita a possibilidade. Então, as pessoas vêm me dizer que não acham que é GURPS e tal, e eu, pô, eu acho, cara, continuo fomentando, sabe? Então, não sei. A ideia é a sensação de exclusividade. Só eu domino, só eu acesso. Você precisa ser igual a mim ou concordar que eu sou superior para que eu lhe ensine, sabe? É uma coisa bem babaca, na verdade, vamos falar. Vamos falar no português claro, né? Bem babaca. Aí o cara, eu sei jogar GURPS. Por que você aprendeu GURPS? Porque é o sistema mais difícil. Gente, um sistema que tem como premissa básica role 3d6 com resultado menor ou igual ao número limite, que é o normalmente atrelado a um dos seus atributos, ou atributo mais um bônusinho. Cara, não tem muita dor de cabeça com isso. Você entende que 3 é melhor do que 4, né? 3 é o melhor resultado possível, que 18 não é uma boa coisa nisso aí. E esse sistema, ele abarca suas perícias, suas magias, caso ocorra, seus poderes, caso ocorra, psiquismo, caso ocorra, e qualquer coisa, caso ocorra, né? Então assim, porra, como é que esse sistema é complicado? Não, ele não é complicado. Ele é bem simples, na verdade, né? Se tu pegar GURPS é 3DT com uma matemática mais difícil. Podem jogar quantas pedras vocês quiserem, né, cara? Uma coisa engraçada é que o 3DT, ele... quando o Cassaro e companhia criaram 3DT, eles produziam a Dragão e eles produziam muito material para tudo quanto é sistema. Eles cataram ideias mecânicas que não são passíveis de patente. Um pouquinho de GURPS, um pouquinho da apresentação do World of Darkness e testaram, né? Eu sou da época que Defensores de Tóquio era uma zoeira. Dragão Brasil Especial número 1, Defensores de Tóquio, era um RPG de tiração de onda com super-heróis japoneses. Ele era por classes, embora ele tinha construção por pontos, né? E tudo mais, os atributos de 1 a 5, mas assim, eu lembro que na grade tinha força, exemplos de força. Força 0, se o café é forte, você apanha dele, sabe? Eram umas representações assim. Eu lembro disso. Até hoje, no manual Alpha, no mais novo, eles continuam com essa mesma descrição. Mas essa revista tem a melhor descrição de mestre de RPG que eu já vi na vida. Ninguém conseguiu nada melhor do que isso, que é: mestre é a mistura de narrador, roteirista e milagreiro que tem como missão apresentar os desafios da aventura para os jogadores de forma interessante. Perfeito, não dá nem pra discordar, né? É isso aí. O que a gente faz, sabe? É isso. Fantástico. Então, da próxima vez que vocês aí em casa quiserem eletizar RPG, lembrem-se que no fim das contas vocês estão jogando faz de conta com asteriscos. Exatamente. Então, quer a dizer... única coisa que serve, eu não sei se vocês assistiram O Legado de Júpiter. Eu comecei a assistir alguns episódios, não cheguei eu achei tão horrível que com 20 minutos do primeiro episódio eu desisti. Mas nos 20 primeiros minutos tem uma coisa que serve pra gente ilustrar o RPG. Aquelas crianças brincando de faz de conta, de polícia e ladrão. Eu atirei em você, eu acertei, não acertou. Acertei, não acertou. A menina vai e taca fogo em todo mundo. Porra, não. A gente joga os dados aqui e define, é muito mais civilizado. Perfeito. Então, se vocês acham que RPG é algo pra se civilizar, imagina que vocês são um bando de marmanjo, né, no meio de uma mesa, né, jogando um jogo de faz de conta com regra. Então, cara, pessoas adultas fazendo isso. Então, cara, RPG só se joga pra se divertir, cara.
É a RPG como premissa. teatro. É pra todo mundo. E a gente tem que abrir pras pessoas, cara. E fazer o povo entender, né? Que tu não perde o teu lugar especial, né? Porque outras pessoas estão tomando ele. Muito pelo contrário, torna o teu lugar especial mais visível, mais passível de receber melhorias, com feedbacks mais legais, de uma comunidade maior, com mais diversidade. E no final das contas, o RPG se torna mais fácil pra gente. Seria muito bom, né? Vamos parar pra pensar. Se existisse um sistema de Netflix, estilo Netflix, assim, de RPG, onde tu pudesse pagar uma mensalidade por mês e ler milhares de livros, seria muito bom, né? E coisas desse tipo, se os dados fossem mais baratos, né? Se existissem mais canais de RPG que fossem vistos por mais pessoas pra te ter mais conteúdo e poder selecionar o que tu achar de melhor, seria muito legal. Então, só que pra que isso aconteça, tu não pode elitizar. Tem que popularizar, tem que deixar as pessoas entrarem e se apropriarem daquilo pra que elas também sejam aquilo assim como tu. Então tu vai ter representação de uma comunidade inteira daquilo que tu gosta, e não tem nada mais prazeroso do que isso, ver uma coisa que tu gosta crescendo, cara. Eu não sei, Uma parte foda disso é aquela galera que vê as mesas cheias de props, sabe? O cara que faz a masmorra em 3D com um monte de mobília, aquelas coisas. Gente, se tivesse uma divulgação ok, se o hobby tivesse num ponto de equilíbrio muito melhor, a gente conseguiria isso com uma facilidade tão mais ok, sabe? Nesse momento atual em que o RPG tá na crista da onda da comunidade nerd, né? É uma coisa que ganhou muita visibilidade com Stranger Things. Aí veio o Critical Role, que muita gente nem joga RPG, mas assiste, né? Que é a stream oficial do D&D lá do Matthew Mercer. Uhum. Então a gente teria muito mais coisas para fazer o jogo ficar mais bacana, né? Para quem gosta de colecionar, ia ser mais coisas assim também. Mais E barato isso traria também. exatamente mais barato, porque hoje, por mais que você tenha quem faça isso, você vai ver um pacote de Dungeon Tiles, tipo, estilizado, 3D, bonitinho, pra você querer começar a montar uma Dungeon, é caro. Se o material for bom, é caro. Se tiver barato, é porque o cara te manda o projeto. Você compra o projeto do cara pra você imprimir na sua impressora 3D, sabe? Sim. E aí é foda, porque todo mundo já pensou em algum momento em pelo menos uma aventura. Porra, se eu fizesse um cenário pra essa cena aqui, ia ficar do caralho, sabe? Quem nunca? Porra, direto, né? E hoje tem tanto recurso audiovisual que foi surgindo por conta disso, né? E a gente, vocês acham que esses recursos visuais surgiram por quê, cara? Porque popularizou. Por que agora não tem só o Roll20 de plataforma de VTT, mas tem umas 400? Porque popularizou, cara. E elitizar é tu condenar o negócio a não acontecer. O próprio Steve Jackson é um idiota completo. Eu adoro dizer isso, né? Adoro xingar o Steve Jackson, porque, enfim, eu amo o GURPS. O sistema que ele criou é muito foda, mas ele é um completo imbecil. Porque ele se negou a criar uma OGL, né? Uma licença de jogo pra pessoas criarem suplementos. Se fechou no grupinho dele pra criar só ele. E condenou o sistema, botou um preço absurdo. Condenou o sistema, cara. Quem é que quer comprar 30 pila no PDF? Entendeu? 30 pila e não de é só dólar, isso, né? Você pega isso e você pega... E por mais que eu goste, embora eu não tenha visto os PDFs, mas, por exemplo, se você voltar lá em 2010, 2011, quando lançaram a 4ª edição aqui no Brasil, aí você compara os livros que saíram nessa época aqui. Se você fosse um guri que chegou agora no RPG, você vai escolher. Você tem um livro que ele é com a capa colorida, que ele tá com texto em 2 colunas com times 10 ou um pouco menos, e todo em preto e branco, ou você vai escolher o livro de Pathfinder, primeira edição, todo colorido, toda página tem pelo menos uma ilustração, e você fica, puta que pariu, que negócio bonito. Ou o livro de Mago Ascensão, por exemplo, o mago do novo World of Darkness, que eu esqueci o nome agora, Sim, sim. que a capa era toda em 3D, o livro, só a capa já dá vontade de você levar. É Mago Despertar, é um negócio desse. O livro é lindo ao extremo em todos os pontos, né? Então, o Steve Jackson, ele não soube atualizar o GURPS quanto produto. O GURPS não é interessante para as gerações mais novas. Ele funcionava muito bem na minha geração, e ele foi durante um tempo o RPG mais jogado no Brasil, até porque ele foi o primeiro a chegar. Ele era o mais em português, exatamente aqui.
ele era o mais acessível, porque você tinha material de GURPS, tipo módulo básico mais suplementos, pelo preço que era o livro do jogador do D&D, que era uma parte. Eu até comentei isso, tipo, na época o salário mínimo era 100 conto, você fazia o GURPS Pack, que era o GURPS Fantasy, o módulo básico, 3D6, um escudo de mestre, aquele livreto que vinha a planilha de planejamento de campanha e a folha de hexágonos para você tirar e montar o tabuleiro. Isso era tipo 45 conto. O livro do jogador de D&D era R$55, o salário mínimo era 100. Pois é, né? Complica. Hoje em dia tu compra um PDF de GURPS pelo mesmo preço do livro de jogador físico de D&D. Então... graças ao maravilhoso Steve Jackson, né? Uma salva de palmas pra ele. Salva de palmas. Aí ele para de fazer conteúdo porque não tava fazendo dinheiro. Claro que não tá. Claro que não ele, tá, né? Pra ele é muito preso na zona de conforto, né? Ele fez o Munchkin pra ver qual é que era. Todo mundo gostou do modelo. Ele não se esforça pra fazer o Munchkin novo. O Munchkin é sempre mais do mesmo, mas o modelo de piada funciona. Então, pra que ele vai querer se esforçar? E GURPS sobrevive da comunidade. A vida toda foi assim. Perfeito. Olha a gente aqui, né? Fazendo Exato. conteúdo de Dependendo GURPS. da gente, vai continuar. A gente vai continuar, cara, porque a gente gosta do sistema, sabe? Pô, e o furo não tá no sistema, né? O furo tá na apresentação, tá no jeito que tu mostra pras pessoas e numa enraização preconceituosa e que foi criada às vezes pela própria comunidade, né? Que foi criada por pessoas alheias e perpetuada pela comunidade que aparece. Então, GURPS é um conjunto de fatores que parte do criador e termina na comunidade que deixa ele no lugar onde ele tá, ou seja, no fundo do poço, porque no momento o GURPS acho que não podia estar mais esquecido, né? Quando não é esquecido, é lembrado por uma galera que tenta reviver essa coisa old school. E pior que isso, é que é gente que nem sequer teve a experiência de jogar o sistema da maneira que ele foi feito. Que vão contar essa questão old school como uma coisa que eles apenas ouviram de outras pessoas, né? Terceirizaram. E infelizmente terceirizaram de gente, né? Que parece que parou no tempo, que continua se alimentando das coisas antigas, né? E, cara, toda inovação reflete na comunidade que tá entrando, cara. E acho que é importante abrir, né? Esse tipo de coisa. É, exatamente. Eu chamo o período pós-18 até você se estruturar, como diria o pessoal, como gente mesmo, né? Como um ser humano adulto independente. Eu chamo isso de pós-adolescência. Tem muita gente que tá na pós-adolescência hoje, sabe? Até hoje o cara trancou no tempo. O cara, nada contra, porque eu faço essas coisas, mas, sabe, jogar Super Nintendo, eu jogo no emulador, certo? Meu Super Nintendo, infelizmente, foi devorado pelo VAR. Mas os caras estão jogando Super Nintendo ou Mega Drive, ou emulando os arcades da época. Os caras estão jogando GURPS segunda edição, não é nem a terceira, é a segunda. Estão jogando AD&D e estão achando ruim quem não tá nessa vibe deles, sabe? Estão consumindo o Conan da década de 70 ainda, né? Que na época era super hypado e era reeditado frequentemente pela Editora Abril. E aí, essas revistas novas aí que vocês compram aí, desses papelzinhos parecendo de revista da Avon. Isso aí nem é quadrinho direito. Porra, cara. Não é aquele movimento que tu tinha falado outro dia, Rufus, o Old School Revival, né? Os caras... Nossa senhora. Eu achei que era uma coisa boa até que eu conheci. Essa galera aí que quer... Poxa, então, cara, o RPG tem que ser um ambiente aberto, velho. Eu volto a bater nessa tecla que fazer esse tipo de coisa não ajuda em nada a comunidade RPGística. A gente tem que deixar cada vez mais gente entrar, pluralizar o ambiente pra ter ideias novas, pra ter produção de conteúdo, pra ter mais gente produzindo o que a gente ama, né? E pra caso alguém faça uma merda e queiram associar isso ao RPG, a própria comunidade já fala, opa, não é por aí. Porque até isso já rolou. Exato. Né? A galera da minha época lembra da Fátima Bernardes abrindo o Jornal Nacional RPG, o jogo da morte. Então, vocês percebem que esse estigma foi arrancado do RPG, né? Foi tirado, foi desassociado a ele conforme o tempo passava. Vocês acham que foi por quê? Porque a história resolveu dar uma chance de justiça para um jogo que
poucas pessoas gostavam? Não, foi porque mais gente gostou e mais gente conheceu e entendeu que aquilo não era um problema. Então... A gente tem que dar muito crédito para quem lutou contra as coisas estabelecidas. Por exemplo, a presença maior de mulheres produzindo conteúdo do RPG aumentou demais. Como eu posso dizer? Bom, aumentou demais não, deixa eu construir essa frase melhor. A presença cada vez maior de mulheres produzindo RPG, tanto como autoras, como ilustradoras, revisoras, etc., mudou o prisma de visão da coisa. Sabe? A gente pega... Eu gosto de dar exemplos. O exemplo base, você pega o cenário de Tormenta. Se você pegar que Tormenta se popularizou em cima da HQ Holy Avenger, que é uma história do caralho, mas a arte ela é completamente voltada para o público masculino na puberdade, sabe? A coisa é semi-pornográfica. A verdade é essa. Toda hora tem uma mulher com a roupa rasgada tampando os peitos, num ângulo que é a sombra que está tampando a presença ou não da calcinha, e etc. Eu tenho o módulo básico de Tormenta D20 que tem a Shivara seminua na capa. E já era na que época é um personagem... do D20, né? Já era na época do Tormenta D20. Mas isso era o quê? 2001? 2001 era, aspas, a mentalidade da década de 90 ainda. Sim, sim. Com o tempo, as coisas mudaram de uma forma que a gente teve, oficialmente, 2 deuses de gênero fixado em masculino em Tormenta, que foram Kalmir e Kim, dando um beijo, pô. E teve gente em cólicas por causa disso. Eu quase até xingou a mãe do cara de vagabunda. Tão grave que foi pra eles isso, né? A vida segue igualzinha, mas foda-se, estou ofendido. Quero mais é que eles morram de cólica, cara, porque tem que fazer mesmo, cara. Tem que abrir, cara. E eu tava comentando isso esses tempos, pega o próprio... Eu comentei isso também no episódio de Mulheres no RPG, né? Tu pega o próprio Tormenta 20 com ilustrações que são homens sem camisa pra todas as espécies, né? Todas as raças jogáveis. E que é uma reviravolta, cara. Tu pega as ilustrações do manual 3DT, daquele primeiro, da capinha vermelha, sabe? Que eu tenho. Ali, o Detox tem lá na casa dele até hoje, o manual que veio com uma fita Durex de fábrica, já era velho quando eu comprei. E lá dentro as ilustrações são plenamente pornográficas. Tu abre o Tormenta 20 hoje, dos mesmos criadores, né? Outra história, cara. É uma arte muito mais progressista, muito mais respeitadora, né? Por quê? Porque a comunidade cresceu, a comunidade demandou. E isso é muito bom, cara. É um ambiente que respeita as pessoas. E não dá pra parar agora, né? Até a forma com que apresentam, por exemplo, eu jogo muito medieval, né? Sou um apaixonado por fantasy em todas as suas formas. Somos dois. A forma com que apresentavam os orcs, por exemplo. Antigamente, os orcs eles eram apresentados como: essa é a raça bucha de canhão dos vilões do mal. Era assim. Ponto. Aí, graças a um movimento do pessoal para começar a derrubar até o termo raça, né? No Pathfinder já não se usa o termo raça, eles usam ancestralidade. Porque eles acham que raça é algo muito, muito radical e ancestralidade ela é um termo mais abrangente e que ela abraça todas as variações que vêm daquela origem. E eu acho isso muito, muito bem sacado da parte deles. Muito sensível e muito bem visualizado. E aí, voltando, teve essa questão do trabalho do termo raça ao longo do tempo, né? E para pior, a gente teve uma tentativa de reviver o neonazismo, né? Recentemente, né? Ridículo. E a gente tem a questão da Blizzard, no caso dos orcs, que pegou essa ideia de era a bucha do canhão do mal e transformou em uma raça que tem uma profundidade histórica, um povo mesmo. Sim. Sabe? E aí isso abriu as portas para muita gente ousar mudar isso. E graças a Deus que isso aconteceu, pô. Tem que ser, né, cara? Porque tem que ter várias visões da coisa, né? Não é porque Tolkien escreveu que orc é um bicho que serve o Sauron de qualquer forma que isso vai ser válido em todos os universos, né, cara? E, porra, não tem nem como que falar, né? Não tem nem como discordar de nada. Só concordo.
Mas até a forma com que fazem a referência ao Tolkien é meio torta, né? Porque existe um porquê dos orcs de Tolkien serem daquela forma. Só que aí, de novo, né? Elitização. Tolkien é chato de ler, aí é difícil. Só o povo mais cabeçudo lê. Aí dentro da comunidade de Tolkien, mas eu não li o Silmarillion não, porque é muito difícil de entender. Tem que fazer referência de uma parte para outra. E aí cria um monte de divisão troncha das coisas porque não leram o Silmarillion. Eu tô falando que é obrigatório você ler o Silmarillion? Não, mas se você quer compreender como é que Tolkien estruturou o mundo, aí é obrigatório. Porque ali ele fala, eu criei esse mundo desse jeito. Sim. É uma leitura fácil? Pra mim, foi tranquila. Mas ela não é a leitura mais agradável do mundo. Até porque o Silmarillion, ele é escrito em cima do Gênesis da Bíblia. O negócio todo é uma referência cruzada com um livro que tu nem tem na mão no momento. Né? É foda, pô. Mas é isso aí. E aí ainda tem gente que vem falar que a Senhor dos Anéis é uma obra satânica. Muito pelo contrário, né? Vamos... Olha. Mas eu acho que isso fecha todos os pareceres que a gente tinha. E o turno tá começando a acabar, velho. Pois é, cara. Já estamos aí falando há praticamente 1 hora, cara, de conversa. 1 segundo. Estamos falando há praticamente 1 segundo. Praticamente 1 segundo, né? Esqueci, 1 turno. Desculpa. Erro meu, né? Ainda que dure 1 hora, é o podcast mais rápido da RPG Esfera, né? Durou 1 hora na mesa. No combate foi 1 segundo, a gente promete. Mas, cara, eu acredito que o episódio você vai fechar por aí. Rufus, eu queria que tu fizesse o teu jabá, né, cara? Porque a gente sempre abre aquele espacinho pros convidados, né? Falarem das suas páginas e divulgarem, né? Manda brasa aí que o espaço é teu. Galera, muito obrigado pela audiência e pela paciência. Eu tenho um monte de história pra contar e se deixar eu vou falar aqui durante uns 50 turnos, mas se quiserem ouvir um pouco mais das minhas histórias, dê um saque lá no @Contar e Mestrar no Instagram. Eu tenho um podcast que ele tá com o mesmo nome, Contar e Mestrar, ele tá no seu agregador de podcast favorito. Ele tá no YouTube também, na forma de um vídeo com um logo no fundo, porque é só isso mesmo. Eu quero falar e não quero assustar ninguém com a minha cara feia. E é isso, né? Tem o @Forjamundos Podcast, que é um podcast que eu produzo com mais 3 amigos sobre mundos fantásticos. Não deixem de conferir. A gente fala de um monte de mundo e é sempre um brainstorm e é divertido. E gostaria de agradecer ao Galacta e ao Detox por me chamarem para conversar. Eu acompanho o RPNGcast já tem um tempo. Eu não consigo falar ORPNG, infelizmente. É RPNGcast para mim mesmo. A gente tava até comentando esses dias que a gente daqui a pouco vai abraçar essa pronúncia. Se vocês quiserem chamar a gente do que quiser, cara, pode chamar os Joãozinho do GURPS ali. A gente tá feliz, cara. Chama do que tu quiser, desde que eu ouça e assista, a gente tá feliz, cara. E é isso aí, galera. Muito obrigado. A gente que agradece a tua presença aí, Rufus, ilustrando esse tema tão complicado, tão pesado, mas ao mesmo tempo tão relevante. Eu espero que o recado que tenha ficado aí pra vocês que estão assistindo em casa é que RPG tem que ser aberto, cara, pra todos os tipos de pessoas, raças, cores, sabores, espécies e gêneros. Cara, todo mundo seja bem-vindo e se precisar de um espaço seguro pra jogar e não tá se sentindo seguro, converse com a gente, manda um direct, a gente tem locais excelentes para indicar vocês, que com certeza vão receber vocês de braços abertos com uma comunidade segura, livre de toxicidade, que bota esse jogo pra frente, esse hobby maravilhoso que a gente gosta pra frente, galera. É isso daí. Então, né, Detox? Vai acabar o turno aí, né? Vamos ter que tomar minha poçãozinha. Exatamente. Eu tô pra tirar uma flecha no próximo turno e eu não sei se vou acertar, é arriscado. Então é isso. Beleza, eu vou ficar invisível. Tranquilo. E mais uma vez, esse episódio é um oferecimento da Tribo Arqueira de Porto Alegre, de Ozai, Ramoim, /Arqueiro Verde, o último nome que eu dei pra ele, que foi o Ranger da Mata Atlântica, porque ele mora em Porto Alegre, que não é exatamente Pampa, então não dá pra chamar de Ranger do Pampa, né? Dá aulas de arco e flecha online, e também de forma presencial no Parque Marinha do Brasil, um ambiente aberto, seguro, onde todos usam máscara, tem limpeza de equipamentos, ele é um cara super caprichoso. A esposa dele é virologista, então ela jamais deixaria ele fazer qualquer besteira, eu tenho certeza então que o cuidado é extremo. Então, confiram lá, o link do Superprof dele é sempre blindado, nos sigam no @rpnd.cast no Instagram. No YouTube a gente também tem um canal,
Só entrar lá, procurar PNGcast, a gente tá lá, ou pelo Spotify, Deezer ou agregador de áudio da tua preferência. E acredito que seja isso, né, gurizada? Eu sou Galacta. Eu sou o Suco Detox. Eu sou o Rufus. Um abraço e boas rolagens.